Você já reparou como algumas pessoas parecem envelhecer com leveza, enquanto outras sentem o corpo desmoronar dia após dia? A verdade é que envelhecer não deveria ser sinônimo de fraqueza, dores ou limitação. No entanto, milhões de idosos enfrentam justamente esse drama: músculos que já não respondem, energia que desaparece e uma sensação constante de impotência. Mas e se eu te dissesse que existe um pó natural para a força muscular que tem mudado a vida de muita gente? Nada de fórmulas mirabolantes ou suplementos inacessíveis. Estamos falando de uma mistura ancestral para músculos, usada há séculos por culturas que tratavam o corpo como um templo e que agora, graças ao poder da natureza e da sabedoria popular, pode estar ao seu alcance. A cada colher, esse pó caseiro para músculos vem oferecendo algo que muita gente achava ter perdido: vitalidade, disposição e o prazer de levantar da cama sem dores. E o mais curioso? Ele não está sendo vendido em comerciais de TV ou farmácias caras. É um verdadeiro segredo antigo para a força muscular, passado discretamente entre gerações. Neste texto, você vai descobrir como essa bebida para recuperar músculos tem provocado uma verdadeira revolução silenciosa. Prepare-se para conhecer os ingredientes naturais, entender a ação regeneradora, e principalmente ouvir os relatos de quem sentiu a força voltar em apenas 7 dias. Porque envelhecer com dignidade é possível. E tudo começa com uma simples decisão. Com o passar dos anos, é normal que o corpo vá mudando. Mas uma das queixas mais frequentes entre idosos é a perda de força muscular. Subir uma escada, levantar da cama ou até abrir um pote de vidro vira uma missão. Esse enfraquecimento não aparece de uma vez, ele chega sorrateiro, tirando a autonomia e minando a confiança. E quando a gente percebe, já está evitando até os pequenos desafios do dia a dia. A verdade é que muita gente encara isso como algo natural da idade. Só que aceitar a fraqueza muscular como destino inevitável pode ser um grande erro. Existe uma diferença entre envelhecer e enfraquecer. E ninguém quer passar os anos dourados preso num sofá ou dependendo de terceiros. A vontade de se sentir vivo e ativo continua a mesma. O que falta é uma solução real. O que pouca gente sabe é que esse quadro tem nome: sarcopenia. Um termo técnico, mas com efeitos bem concretos na vida real. A perda de massa muscular vai além da aparência física. Ela mexe com a autoestima, com o humor e até com a saúde mental. E infelizmente, muitos só buscam ajuda quando os sintomas já causaram grandes limitações. Por isso, é tão importante falar sobre esse tema com franqueza. Ignorar não faz o problema desaparecer, só piora. A boa notícia é que o corpo, mesmo mais velho, ainda responde aos estímulos certos. Com o tônico natural para o corpo adequado, a recuperação pode ser surpreendente. Mas antes de falar da solução, precisamos entender o que está por trás desse processo silencioso. A sarcopenia pode até soar como um termo técnico, mas seus efeitos são bem palpáveis. Trata-se da perda progressiva de massa e força muscular que ocorre com o envelhecimento. Isso não quer dizer que todo idoso vai necessariamente sofrer com isso, mas sim que, sem os cuidados certos, o risco é enorme. O corpo vai murchando aos poucos, e muitas vezes, sem aviso. Quando se nota, já há dificuldade até para segurar sacolas ou caminhar com firmeza. Essa condição atinge homens e mulheres a partir dos 60 anos, mas pode se antecipar dependendo dos hábitos de vida. Alimentação pobre, sedentarismo, estresse e até noites mal dormidas podem acelerar esse processo. E o pior? A maioria só descobre o nome do problema depois que a autonomia já foi parcialmente perdida. Mas o não importa dar nome ao que nos limita é o primeiro passo para vencê-lo. O grande perigo da sarcopenia é que ela não vem sozinha. Junto com ela, muitas vezes chegam a fraqueza generalizada, o risco de quedas e até doenças emocionais como ansiedade e depressão. E a verdade é que ninguém quer depender de outros para tudo. Por isso, cada vez mais pessoas estão buscando alternativas reais e seguras, como o uso de um pó natural para força muscular que fortalece sem agredir o organismo. Hoje já sabemos que é possível combater a sarcopenia sem remédios invasivos ou intervenções caras. Suplementos naturais para idosos estão ganhando espaço porque funcionam e respeitam o ritmo do corpo. E entre esses recursos, uma mistura ancestral para músculos tem se destacado. Mas antes de revelar esse segredo, vale entender como a perda muscular afeta muito mais do que apenas o físico. Quando os músculos perdem força, a vida muda em silêncio.
A pessoa que antes caminhava pelo bairro agora evita sair de casa por medo de cair. Atividades simples, como varrer o quintal ou brincar com os netos, viram obstáculos. Aos poucos, a mobilidade vai embora, e com ela, a sensação de liberdade. Isso gera não apenas frustração, mas uma espécie de luto pela autonomia perdida. A perda muscular impacta diretamente a autoestima. Muitos idosos deixam de se olhar no espelho, sentem vergonha do próprio corpo e começam a se isolar socialmente. Isso não é frescura, é uma dor real, muitas vezes ignorada. Quando não nos sentimos fortes fisicamente, até nossa postura muda. Ombros caídos, cabeça baixa como se o corpo estivesse desistindo. Mas o corpo não quer desistir, ele quer reagir. E com os estímulos certos, ele reage. Usar um remédio natural para músculos fracos pode ser o primeiro passo nessa reconquista. E não estamos falando de fórmulas milagrosas ou tratamentos que exigem rotina de atleta. Estamos falando de um tônico natural para o corpo, capaz de ajudar a recuperar massa muscular naturalmente, de forma suave e eficiente. Recuperar a mobilidade não é só voltar a andar com firmeza. É retomar o controle da vida, é poder planejar viagens, cuidar da casa, viver sem depender dos outros. Quando isso acontece, a autoestima floresce novamente. Por isso, cada vez mais pessoas têm recorrido a soluções naturais, como o pó caseiro para músculos que vamos apresentar a seguir. E o mais bonito é ver que, em muitos casos, o sorriso volta junto com a força. Durante anos, criou-se a ideia de que só os tratamentos mais caros funcionam. Consultas especializadas, remédios importados, academias com personal, tudo isso parece promissor no começo, mas raramente traz o resultado esperado. Muitos idosos já gastaram pequenas fortunas tentando recuperar a força muscular, apenas para descobrir que continuavam no mesmo lugar. E o pior, com a frustração batendo a porta. É comum pensar que só com investimento alto é possível combater a fraqueza muscular. Mas isso é um mito. A natureza, que sempre cuidou do ser humano desde os tempos antigos, continua oferecendo soluções poderosas e acessíveis. A mistura ancestral para músculos não vem de um laboratório sofisticado, mas da sabedoria popular, passada de geração em geração. E o melhor, não pesa no bolso. O mercado está cheio de promessas milagrosas, mas muitas escondem efeitos colaterais ou dependência a longo prazo. Um suplemento natural para idosos deve ser mais do que um modismo, precisa respeitar o ritmo do corpo e oferecer benefícios reais. E é exatamente isso que o pó natural para força muscular vem fazendo, oferecendo um caminho mais simples, direto e eficaz. Por isso, vale questionar: será que é mesmo necessário gastar tanto para se sentir bem? A resposta, para muitos que já testaram essa receita natural para força, é não. Eles encontraram em uma bebida simples, feita em casa, um aliado poderoso contra a fraqueza. E quanto mais pessoas descobrem isso, mais o mito das soluções caras começa a desmoronar. Quantas vezes você já ouviu que para recuperar a força era preciso entrar numa dieta rígida? Cortar tudo que gosta, pesar cada grama do prato, viver à base de salada e frango seco. É o tipo de conselho que parece mais castigo do que solução. E na prática, quase ninguém consegue manter esse ritmo por muito tempo. Resultado? Frustração, cansaço e zero progresso. Além das dietas, vem a fila de remédios. Com nomes difíceis, preços altos e efeitos colaterais imprevisíveis. Muitos idosos acabam presos em um ciclo de dependência, tomam um remédio para a dor, outro para o sono, outro para o enjoo e nenhum para a causa real do problema. Não é à toa que tantos desistem no meio do caminho, achando que nada funciona de verdade. E quando se fala em exercício físico, o cenário também desanima. Academias lotadas, músicas altas, treinos pensados para jovens. O idoso entra lá com esperança e sai se sentindo deslocado, sem acompanhamento adequado, muitas vezes, com dores ainda maiores. A promessa de fortalecer músculos envelhecidos vira uma decepção. E a pessoa começa a acreditar que o problema é ela quando, na verdade, o método é que está errado. Por isso, tanta gente tem se encantado com o uso de um tratamento natural para a fraqueza muscular. Ele não exige mudança drástica na rotina, não força o corpo além do limite e ainda pode ser preparado em casa. Um simples pó caseiro para músculos, com ingredientes naturais e efeitos reais. Sem dieta maluca, sem academia, sem comprimidos.
Apenas um retorno à simplicidade e à força. Pouca coisa dói mais do que querer fazer algo simples e não conseguir. Levantar uma sacola do chão, caminhar até o mercado, até mesmo tomar banho sozinho. Quando o corpo não responde como antes, a frustração cresce. E com ela, vem uma sensação de impotência difícil de explicar, como se, de repente, a gente tivesse perdido o direito de ser independente. Essa sensação não afeta só o físico, ela machuca por dentro também. Muitos idosos relatam um sentimento de inutilidade, como se estivessem dando trabalho para os outros. E isso abala profundamente a autoestima e o prazer de viver. A perda de força não é apenas muscular, ela pode ser emocional. Cada esforço frustrado é mais um tijolo nesse muro invisível que isola e entristece. O que pouca gente diz é que esse ciclo pode e deve ser quebrado. Não é porque o corpo está mais velho que ele parou de reagir. Quando se oferece os nutrientes certos, o estímulo certo, ele desperta. A revitalização muscular natural é possível, e pode devolver muito mais do que força, pode devolver a vontade de viver. E isso começa com passos simples, como uma bebida para recuperar músculos. Esse resgate da força é, em muitos casos, também um resgate da identidade. O senhor que volta a cuidar do jardim, a avó que consegue brincar com os netos, o idoso que volta a caminhar sem apoio. É esse tipo de transformação que estamos prestes a mostrar. E tudo começou com um segredo antigo para a força muscular, escondido em um pó que parece simples, mas que tem feito milagres discretos por aí. Foi quase por acaso que algumas pessoas começaram a redescobrir um verdadeiro tesouro escondido, um pó natural para a força muscular, usado há séculos por culturas que tratavam o envelhecimento como uma fase de sabedoria e não de decadência. Essa mistura ancestral para músculos passou anos esquecida, ofuscada pelos produtos industrializados. Mas agora está voltando com força total e literalmente devolvendo força a quem achava que não tinha mais. Diferente dos suplementos modernos, cheios de nomes complicados e embalagens brilhantes, essa fórmula é simples e direta. Seu valor não está no marketing, mas nos resultados. Foi usada por povos que não tinham farmácia por perto, mas sabiam ouvir o próprio corpo. Um verdadeiro tônico natural para o corpo, com ingredientes que nutrem, fortalecem e reequilibram a energia vital. Nada de exageros, apenas sabedoria em pó. Muita gente se pergunta se isso é tão bom, por que não está em toda a farmácia? A resposta é simples. O que é natural, acessível e eficaz não dá lucro para as grandes indústrias. Mas quem descobre esse remédio natural para músculos fracos sabe que encontrou algo especial. Algo que não promete mágica, mas entrega transformação. E o melhor, sem efeitos colaterais e sem complicações. Esse pó caseiro para músculos está começando a se espalhar entre idosos que buscam alternativas reais. E o mais bonito é ver que a notícia corre boca a boca, de forma orgânica, como acontecia antigamente. Um vizinho indica para o outro, uma filha prepara para a mãe, e logo todos notam a diferença. A descoberta não está nos laboratórios, está nas raízes da terra, no poder da natureza e na sabedoria de quem vive com atenção. Em diferentes partes do mundo, povos antigos já usavam essa receita para manter a vitalidade mesmo na velhice. Tribos asiáticas, comunidades do Oriente Médio e até grupos indígenas da América do Sul preparavam o pó com base em raízes, sementes e especiarias. Eles não chamavam de suplemento natural para idosos, mas tratavam como um presente sagrado da terra. Era algo usado com respeito e transmitido com carinho entre as gerações. A lógica era simples: se o corpo perde força, é porque está carente de algo. Então, eles buscavam na natureza o que faltava. E encontraram. A bebida para recuperar músculos era parte de rituais diários. Não apenas pelo benefício físico, mas também por seu valor espiritual, uma forma de honrar o próprio corpo e manter a conexão com a força interior. Algo que hoje esquecemos, mas que faz toda a diferença. Essas culturas não dependiam de academias ou remédios químicos. Elas sabiam que, com os ingredientes certos, era possível combater a sarcopenia de forma natural. E não se tratava de uma receitinha da moda, era um conhecimento testado por gerações inteiras. A mistura ancestral para músculos fazia parte da vida, assim como o pão de cada dia. E os resultados eram visíveis: idosos ativos, lúcidos e com energia invejável. Resgatar esse tipo de sabedoria hoje é quase um ato de resistência.
Em meio a um mundo que valoriza o rápido e o artificial, escolher um tônico natural para o corpo é um retorno à raiz. É escolher cuidar com consciência, respeitando o tempo do corpo. E perceber que, muitas vezes, o que os antigos sabiam e praticavam tem mais valor do que qualquer fórmula de laboratório moderno. É curioso como certas receitas atravessam séculos sem perder o valor. Essa mistura ancestral para músculos foi passada de avós para netos, de curandeiros para aprendizes, sempre de forma oral, com respeito e cuidado. Não havia rótulo, bula ou propaganda, só experiência viva. E essa tradição silenciosa manteve muitos idosos fortes, ativos e lúcidos até o fim da vida. Hoje, esse mesmo conhecimento volta com força renovada. Quem cresceu vendo a avó preparar aquela bebidinha da força talvez não imaginasse o poder que ela tinha. Um preparo simples, mas cheio de simbolismo. Era como um abraço em forma de tônico natural para o corpo. Não era só a bebida, era o gesto de cuidado, o afeto envolvido. E, claro, o resultado: músculos que resistiam ao tempo, disposição para cuidar da casa, da terra, da família. Com o passar dos anos, muita gente abandonou esses hábitos por achá-los ultrapassados. A correria moderna, a chegada dos remédios industrializados e o distanciamento da natureza apagaram parte desse saber. Mas felizmente, ele não desapareceu. Permaneceu guardado em pequenas comunidades, com pessoas que nunca deixaram de acreditar no poder das ervas e raízes. E agora, esse segredo antigo para a força muscular está sendo redescoberto. Quando um idoso prepara essa bebida para recuperar músculos, ele está ativando um elo com seus antepassados. É como se dissesse: eu confio no que é simples, no que é verdadeiro. E isso tem um valor imensurável. Porque mais do que recuperar massa muscular naturalmente, é recuperar uma herança esquecida. Um legado de saúde, resistência e sabedoria que continua vivo sempre que uma colher desse pó toca a água. O segredo dessa mistura ancestral está nos ingredientes simples, naturais e extremamente eficazes. Estamos falando de raízes como gengibre e cúrcuma, sementes como feno-grego e chia, e folhas de hortelã e alecrim. Todos com propriedades anti-inflamatórias e estimulantes. Essa combinação forma um verdadeiro pó natural para a força muscular, que age direto no problema e fortalece o corpo de dentro para fora. Cada ingrediente tem uma função específica. A cúrcuma, por exemplo, ajuda a reduzir inflamações nas articulações e melhora a flexibilidade. O gengibre ativa a circulação, aquece o corpo e combate o cansaço crônico. Já o fenogrego é excelente para quem quer fortalecer músculos envelhecidos e equilibrar os níveis hormonais. E quando tudo isso é combinado com carinho, o resultado é potente e acessível. O melhor de tudo é que não há mistério, são ingredientes fáceis de encontrar, que muitas vezes já estão na sua cozinha. Basta saber como combiná-los, triturá-los da forma certa e armazenar adequadamente. Não precisa de conservantes, corantes ou aditivos químicos. É um suplemento natural para idosos que respeita o corpo, o tempo e a natureza. Algo que você pode fazer em casa, com suas próprias mãos. E o mais impressionante é que, além de ajudar a recuperar massa muscular naturalmente, essa fórmula ainda oferece outros bônus. Melhora o sono, dá mais energia durante o dia, equilibra a digestão e até ajuda no humor. Ou seja, uma revitalização muscular natural acompanhada de bem-estar geral. Tudo isso com ingredientes naturais, que se conversam entre si e agem como um time afinado dentro do seu corpo. Uma das maiores surpresas para quem começa a tomar o pó natural para a força muscular é a rapidez com que os primeiros efeitos aparecem. Em média, a maioria das pessoas começa a notar diferença em apenas 7 dias. Claro, cada corpo tem seu tempo, mas o padrão observado é animador. A leveza nas pernas, o fim da dor ao levantar da cama, a volta da disposição, tudo isso começa a surgir já na primeira semana. É como se o corpo estivesse esperando por aquele reforço. Quando finalmente recebe os nutrientes certos, ele responde. Aos poucos, atividades que pareciam pesadas começam a ficar mais fáceis. A pessoa percebe que consegue caminhar mais, segurar objetos com firmeza e até levantar da cadeira sem esforço. Tudo isso sem precisar de academia ou medicamentos fortes, apenas com um tônico natural para o corpo. O que impressiona é que não se trata de um efeito placebo. As melhorias são reais, sentidas no corpo, comprovadas por quem vive o processo.
Não é mágica, mas biologia funcionando a favor da saúde. O suplemento natural para idosos age de forma cumulativa a cada dose, ele fortalece, regenera e revitaliza. E quanto mais dias de uso, mais nítido o progresso. É importante lembrar que o resultado em 7 dias é só o começo. A força continua aumentando com o tempo, assim como a resistência e a estabilidade. O segredo é não parar. Quem insiste na rotina, mesmo após sentir melhora, garante que os efeitos sejam duradouros. Afinal, recuperar massa muscular naturalmente não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada gentil rumo à vitalidade. Chegou a hora de olhar para o espelho com orgulho e dizer: meu corpo ainda é capaz. Não importa a idade que você tem, nem há quanto tempo sente fraqueza muscular. A natureza continua oferecendo caminhos para quem deseja recuperar a força com dignidade, sem precisar de fórmulas caras ou promessas vazias. E você agora conhece um desses caminhos, talvez o mais simples e eficaz de todos. O que está te impedindo de experimentar essa mudança? Você vai continuar acreditando que envelhecer é sinônimo de perder a força, ou vai dar uma chance a essa receita natural para transformar o seu corpo em apenas 7 dias? A decisão está nas suas mãos. Basta uma colher por dia, um compromisso com sua saúde e a coragem de acreditar que é possível voltar a se sentir vivo, firme e com energia. Imagine-se daqui a uma semana caminhando com mais leveza, fazendo as tarefas de casa com facilidade e ouvindo das pessoas: você está diferente. Isso não é fantasia, é o que muitos já estão vivendo depois de incluir esse pó natural na rotina. E se eles conseguiram, por que você não conseguiria? Dê esse passo por você, pelo seu corpo e pela vida que ainda há para viver com plenitude. Se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal agora e ative o sininho das notificações. A cada semana traremos novas descobertas, dicas e práticas para transformar seu bem-estar com sabedoria e naturalidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque envelhecer não precisa ser o fim da força, pode ser o começo de um novo vigor.